o Robson no chat aí. Tá, o que o Robson comentou aqui? Só acertar como serão as perguntas. Ah, tá. Não, tudo bem. Vocês vão, né, vão questionando e fazendo isso em três, né? E se tiver mãos levantadas, vocês também levantam as mãos durante o processo e a gente vai dando atenção de mão em mão. Tá, então, né, começou a gravação. Boa tarde. A gente agora vai receber o Carlos Alexandre. Eu não sei a pronúncia, é Venche Voenche. Vuenche. Isso. Vai falar de astrobiologia, a vida no contexto cósmico. E pronto, vou deixar o Alex dar continuidade aí à sua apresentação. Vou desligar o microfone e minha câmera, mas estou por aqui, tá bom? Beleza. Vamos ver se vocês enxergam a minha tela compartilhada. Sim, sim, dá para ver. Dá para ver? Sim. Beleza. Então, a gente pode dar início. Em primeiro lugar, obrigado, Adam, pelo convite. Já faz algum tempo que eu não vou a Brasília, mas meu ensino médio, toda a minha adolescência foi aí nessa cidade que eu adoro. Não voltei muito depois que eu saí daí em 1980, mas é uma cidade que eu tenho muito carinho aí. Então, obrigado pelo convite. E a ideia é a gente falar aqui sobre a forma como a ciência tem tratado a questão da vida no contexto cósmico, né? O que a gente sabe e quais são os critérios e os conceitos que são usados, principalmente agora, que a quantidade de planetas extrasolares, né, planetas fora do sistema solar, está aumentando muito e que se encontra condições cada vez mais favoráveis a uma possível existência de vida em Marte, né? Agora vamos ver o que a sonda nova vai nos contar. Então, a minha ideia é passar para vocês, né, em cima do que vocês sabem do ensino médio, não vai ter nada de extraordinário fora do que vocês estão vendo ou já viram aí ao longo do curso de ensino médio. E a minha ideia é montar uma linha lógica, né, de por que a gente questiona certas coisas no contexto astrobiológico, né, biológico, químico e físico, e por que isso é importante. Só para dar um contexto de missão, né, de missão científica, cada equipamento que a gente manda para fora da Terra no foguete, seja para a Lua, seja para Marte, envolve alguns bilhões de dinheiro, seja euro, seja yuan chinês, seja dólar, mas a gente está falando sempre de bilhões de unidades de dinheiro. Então, a chance que a gente tem de acertar está diretamente relacionada à qualidade do instrumento que você manda. Então, os critérios para você mandar um experimento, procurar alguma coisa, tem que ser critérios tais que você minimize as chances de falhar. Ou de evitar um falso negativo, que é você falar não tem nada e tem alguma forma de vida, por exemplo, em Marte. Ou você encontra uma coisa e fala, não, tem vida em Marte, na verdade é um falso positivo, e aquilo é uma evidência que poderia aparecer de uma maneira geológica, né, de alguma outra situação que não é causada pela presença de vida. Então, essa linha lógica que eu vou tentar passar para vocês aqui obedece um pouco isso aí, pensar, né, que você está procurando outra situação de vida, sendo que a gente só conhece uma forma, que é a forma terrestre. Ela tem muitas variações, né, muitas maneiras de se manifestar, mas a essência, a estrutura básica da vida na Terra é uma só. Então, se a gente encontrar estruturas semelhantes em outros lugares, em Marte, né, eu vou citar Marte várias vezes, é legal a gente ver as semelhanças e as diferenças. Se for completamente diferente, muito mais legal, porque isso mostra que a vida, de fato, é um imperativo cósmico, como algumas pessoas colocam. Então, eu vou começar com uma citação de um astrofísico famoso, um cosmólogo inglês, que ele defende que o universo a estrutura do universo é favorável ao aparecimento de vida.
e ele coloca que os pré-requisitos que a gente tem, que vocês, alguma coisa vocês já viram aí no ensino médio, né? Existe uma tabela periódica com a forma que ela tem, existem as leis da termodinâmica, né? Da termologia, como a gente tem na Terra, a existência de uma química complexa, né? Além da tabela periódica, a maneira como os elementos químicos se combinam para formar moléculas e como essas moléculas interagem, e a fornalha, né, que gera esses elementos químicos são estrelas, né, algumas com vida mais curta, outras com vida mais longa. Se a gente alterasse algumas coisas aí, muito pouco, talvez a estrutura que a gente tem para a vida como a gente conhece não, não se manifestasse, né? Existem alguns trabalhos que já falam que o nosso universo nem é o melhor para o aparecimento de vida. Outras condições físicas poderiam ser mais favoráveis ainda, mas o universo, como é, com as condições que a gente tem, ele tem pelo menos uma forma de vida que é a que a gente conhece aqui na Terra. Então, eu vou definir a astrobiologia. Esse conceito aí de vida fora da Terra já vem aí de algumas décadas, e a especulação já vem desde que o homem olha para o céu, né? Mas do ponto de vista de ciência, ela tomou uma cara de ciência no final dos anos 50, né, com a busca de inteligência via sinal de rádio e com a exploração planetária da Lua e dos planetas aqui em volta da Terra, né? A gente define a astrobiologia como esse estudo multidisciplinar, porque não é só física, nem só astrofísica, nem só biologia, nem só química. É uma junção de várias disciplinas para tratar o problema da existência, né, do surgimento da existência da vida. E aqui a gente abre para vida no universo, né? Então, origem, evolução, distribuição e destino da vida no universo. E a astrobiologia hoje ela contempla a vida na Terra pelo seguinte, porque existem algumas formas muito esquisitas de pequenos, de micróbios, né, de seres unicelulares que vivem na Terra em condições muito diferentes. Como o meu tempo é curto, eu não vou poder entrar nesses detalhes, mas para vocês terem ideia, existem bactérias que vivem e se reproduzem no interior de reatores nucleares, né, onde, se você largar um homem lá, ele vai morrer em poucas horas, um ser humano. A bactéria não só sobrevive, como se multiplica nesses reatores nucleares. E as questões fundamentais que a gente precisa responder e que não tem resposta até o momento, né, são essas três aqui, né? Como a vida se originou e evoluiu, e o que vem junto com a pergunta é se ela é um imperativo cósmico, se ela vai aparecer em outros pontos do universo, ou ela apareceu na Terra por acaso, totalmente por acaso. A segunda é se existe vida em outras partes do universo. Se a primeira ela é um imperativo cósmico, se a resposta é essa, ela deve estar em outros pontos do universo também. Se ela não é, como é que ela se desenvolve localmente? Processos físico-químicos locais vão gerar essa vida que é só aqui na Terra, porque só os processos locais são suficientes para isso. E qual é o futuro da vida na Terra e além da Terra, né, no sistema solar, fora do sistema solar? A gente pode sobreviver enquanto ser humano em outras condições? O que a gente precisaria fazer para sobreviver fora da Terra? Então, o começo é complicado porque não existe assim, uma definição formal de vida. Os meus amigos e as minhas amigas biólogas, eles falam, a gente tem uma definição operacional, né, mas não tem uma definição formal. Existem pontos assim, de muita dúvida na comunidade de biologia, e uma das dúvidas está ligada a essa situação atual nossa hoje, né, do SARS-CoV-2, que causa aí a Covid. É um vírus, ele é um sistema vivo, ele é um sistema quase vivo, ele está num meio termo, porque ele se reproduz, tem uma série de características, mas ele não vive sozinho. Se eu largar o vírus sem hospedeiro, ele não avança. Então, a definição operacional ela passa por esses 4 pontos aqui, né? A matéria viva, ela nunca está em equilíbrio termodinâmico, ela está sempre em desequilíbrio, modificando a vizinhança. Ela depende do que a gente chama de entropia negativa, né? A vida é um sistema organizado, físico-químico organizado, todas as formas de vida são assim, que a gente conhece, e elas desorganizam a vizinhança, e todo sistema vivo, né, toda matéria viva possui memória e capacidade de se reproduzir. Então, ele é um sistema que transforma desordem em ordem. Qualquer sistema vivo faz isso.
desde as células mais simples, elas transformam desordem em ordem e tem as características que eu falei em cima, né? Então, tem um livro muito legal de um físico que, 10 anos antes do DNA ser descoberto, ele definiu conceitualmente o que deveria ser a vida. E o título é O que é Vida? É o aspecto físico da célula viva. É um livro genial para quem tiver assim, curiosidade, vale a pena a leitura. Então, a gente define operacionalmente que a vida é um sistema autossustentável, no sentido da vida, que é capaz de evoluir no sentido de Darwin. Então, ele pode evoluir tanto para ficar mais complexo, quanto para se manter muito simples e ser capaz de se adaptar a situações muito extremas. Então, a evolução ela avança na complexidade, somos nós, e na adaptabilidade, que são bactérias que vivem em condições muito esquisitas, muito diferentes, mas se sair dali ela não vive mais. Então, esse sistema vivo precisa de elementos químicos, energia, e é capaz de processar informação, ter metabolismo, né? Processar essa energia e esses elementos químicos que vêm para ele. E nos casos mais complexos, pouquinhos, tem processamentos compartimentalizados, né? Então, sistemas dentro de um sistema maior. O sistema mais simples, que não tem uma compartimentalização muito sofisticada, é só você pegar uma parede com uma membrana e separa a parte de dentro da parte de fora da célula. As bactérias mais simples são assim. Mas elas têm em comum uma estrutura que conta como ela vai se reproduzir, conta como ela vai sobreviver. Então, essa bactéria que está aqui no fundo da minha tela, né? Essa barata, essa perereca aí, e esse sistema químico super complexo tem em comum a estrutura a produzir, ser uma célula viva que é capaz de se reproduzir. São sistemas, por si só, cada célula é muito complexa. E sistemas vertebrados, de mamíferos, são mais complexos porque têm uma estrutura interna mais sofisticada para processar como sistema vivo. Chegam para ele como sistema vivo. Tudo começa, né? Eu vou falar de cosmologia astrofísica, porque tudo começa na produção de elementos químicos e a gente tem um universo que é infinito até onde a gente consegue medir, né? e estudar. E 70% do universo é composto de uma coisa chamada energia escura, que a gente não tem a menor ideia do que é. Um pouco do meu trabalho de pesquisa hoje, um pouco não, na verdade, a maior parte do meu trabalho de pesquisa hoje está ligado a tentar fazer algumas medidas para entender melhor a energia escura. Os outros 27% são matéria escura, e a gente também não sabe o que é. Esses dois componentes do setor escuro têm evidências que eles estão por aí, mas não existe uma... Você não sabe o que causa isso, você só consegue determinar as consequências. E o resto é a matéria comum, os outros 4% que somos nós, né? Os elementos químicos dos quais nós somos compostos. Então, hidrogênio e hélio livres provavelmente não vão formar estrela, porque eles estão em situações que não vão permitir que eles virem estrelas. 0,5% dessa composição toda, que são as estrelas que a gente observa. Neutrinos, que não interagem com ninguém. E dessa fração pequenininha aqui, né, de 0,03% do universo, são elementos mais pesados do que o hidrogênio e o hélio. Os constituintes da vida vêm desses caras aqui, das estrelas, e dependem muito de hidrogênio e dependem muito de alguns elementos mais pesados do que o hélio. Então, a tabela periódica, tirando esses caras em roxo aqui embaixo, né, do amerício para frente, são feitos em estrelas, ou são feitos no universo, né, são produzidos no universo. Tanto pelo Big Bang, né, pelo hidrogênio e hélio, quanto por raios cósmicos, que vão formar os esquisitos da tabela periódica, que são lítio, berílio, boro, que não são formados no processo de reações nucleares das estrelas, precisam sofrer colisão com os mais leves, com hidrogênio e hélio, para formar. Todos os outros são formados em supernovas, estrelas muito grandes e estrelas muito pequenas. Isso vai até o plutônio, né? Tem urânio, Netuno e Plutônio, né? Eles aparecem nas supernovas e os outros vão aparecendo em processos diferentes ao longo da vida das estrelas. Na crosta terrestre, né,
a gente encontra todos esses caras aqui, né, os elementos que formam rochas, né, são oxigênio, silício, cálcio, ferro, sódio, alumínio, magnésio. Tem os elementos que são metais raros, está aqui o ouro, a platina, o ósmio, o irídio, o rutherfórdio, o telúrio. E tem os outros aqui, né? Chumbo, tungstênio, molibdênio, cobre, zinco, cromo. Tá? Os metais industriais estão marcados em vermelho, os metais preciosos estão em púrpura e os metais raros estão em azul, esses caras aqui. Né? Então, a gente pode transportar aquela tabela periódica que eu mostrei para essa tabela, para essa abundância aqui. Né? Os mais abundantes estão na parte de cima do gráfico, né? E aqui embaixo é o número atômico. Os mais pesados estão para a direita, os mais leves para a esquerda. E a abundância está aqui para cima. Né? O hidrogênio na Terra está aqui, né? E tem umas normalizações. O hidrogênio é de longe mais abundante, mas aqui está normalizado pelo silício, né? Por 10 a 6 átomos de silício. Então, esse número aqui fala, o hidrogênio é menos do que o oxigênio e o silício. Não, é porque a abundância está normalizada para 1 milhão de átomos de silício. Mas a gente, astrônomo, né, olha o universo com essa tabela periódica esquisita aí, que está representando as abundâncias. Aqui a proporção de tamanho é 25% hélio, praticamente 75% hidrogênio, que está nessa caixa maior. E os menores são esses caras aqui embaixo: carbono, nitrogênio, oxigênio, silício, enxofre, magnésio e ferro. Esses caras são, não coincidentemente, os elementos importantes para a vida como a gente conhece. Carbono, nitrogênio e oxigênio são os mais abundantes, aí depois hidrogênio e hélio. Depois tem aqui. Aqui são os gases nobres, né, na direita: neônio, argônio. E aqui embaixo, silício e enxofre são super importantes para a formação de rocha, para a respiração bacteriana. O magnésio é importante na fotossíntese, o ferro é importante na respiração animal, né, que sintetiza hemoglobina. O magnésio está na clorofila. E a gente vê que no meio interestelar, a gente vê uma combinação grande desses caras aqui, ó, todo mundo aqui. Né? Então, tem moléculas que a gente encontra direto, né, até moléculas de 13, 14 elementos. Né? Essa tabela aqui tem 151, mas a gente já conhece quase 200. Né? E algumas delas que a gente encontra tá aqui. São moléculas que são importantes na Terra. A formamida, o ácido acético, o etanol, a glicina, que é um aminoácido que está no nosso corpo, o benzeno. E a gente encontra todo mundo da química orgânica. Se você pegar aqui e olhar esses elementos todos aqui, essas moléculas todas, você vai achar ácido, álcool, cetona, éter, éster, aldeído, açúcar, está todo mundo lá. O açúcar é mais recente, tem pouco mais de 10 anos que ele foi encontrado no meio interestelar, mas os outros são conhecidos de mais tempo. Se tivesse tempo, eu ia comentar com vocês como é que essas medidas são feitas, né? Como é que você encontra e identifica moléculas no meio interestelar, mas o tempo é curto, né? Eu já tenho que correr um pouquinho mais aqui. Então a gente pode inclusive brincar que a gente encontra álcool, açúcar, gelo, água, só falta um ácido cítrico para fazer uma caipirinha cósmica aí. Os outros elementos a gente já encontra no espaço. Encontra a base da cafeína. Então o ponto que eu quero deixar claro aqui é que a vida ela é quimicamente muito complexa, mas ela é baseada em pequenos blocos, né? A gente chama de chons, ou chunks, se colocar o fósforo aqui embaixo, né? Os tijolos químicos da vida são essencialmente esses caras aí da coluna da esquerda. Por que a situação de uma vida, por exemplo, de um mamífero vertebrado é extremamente complexa? Porque a gente assenta esses tijolos de muitas maneiras diferentes. Então, com 20 aminoácidos você forma todas as proteínas, né? Com 4 nucleobases você monta o DNA, e com precursores do acetato você forma lipídios, que são as gorduras que são importantes para formar membranas, porque elas repelem a água. Né? E a água é o solvente universal. Ele é super importante na transporte de moléculas, transporte de nutrientes. Né? A vida, como a gente conhece, sem água, ela não existe. Então a gente brinca que é o princípio do Lego. Você pega os bloquinhos pequenos e monta coisas gigantes com esses bloquinhos pequenos. E a evolução molecular da vida, na verdade, ela começa lá para trás, na astrofísica e na cosmologia,
do universo com 30 milhões de anos depois do Big Bang. A bioquímica necessária começou a aparecer, os elementos químicos para formar essas estruturas começaram a aparecer, né, com cerca de 30 milhões de anos depois do Big Bang. É muito cedo, né? E a Terra possui, desde a condensação, antes dela ser a Terra, ela ser a prototerra, ela já tinha essa química necessária para a formação dos compostos orgânicos mais complexos. Elementos com 4, 5, 6 átomos. E tinha bastante carbono. Então, ela já tinha matéria-prima. Muita coisa chegou depois, ao longo da história da vida na Terra, com asteroides, né? Cometas cometas e asteroides caíram na Terra, trouxeram água, trouxeram outros elementos químicos, mas a Terra já possuía bastante, né, desde o começo. E ela tinha a interface sólido-líquido, né, a água, no reservatório químico necessário para poder fazer com que reações químicas com pouca probabilidade de acontecer naturalmente, elas acontecessem por quê? Porque tinha energia disponível e porque tinha a maneira como essa estrutura química se combinasse, né, via transporte nesse meio líquido. E o que você está procurando é alguma coisa que tenha essa assinatura química que a gente vê na Terra, que tenha esses compostos orgânicos, essas combinações. Pode ser uma outra coisa, mas que tenha desvio do equilíbrio termodinâmico, que tenha memória, que tenha informação, capacidade de replicação. Na Terra, esse processo de transição de um sistema não vivo para um sistema vivo é desconhecido, né? Ela pode ser condição pode ser consequência de condições químicas na Terra, anteriores à formação da Terra, ou especiais desse sistema solar, que tem uma composição química um pouquinho diferente. E diferentes condições de habitabilidade, que eu vou falar daqui a pouquinho, elas podem dar origem, eventualmente, a formas de vida distintas da que a gente conhece. Elas podem ser, inclusive, baseadas numa outra química. Existem estudos que sugerem que o silício poderia ser o elemento químico agregador da vida em vez do carbono, como a gente tem. Só que o silício é muito menos versátil, ele não se combina bem no intervalo de temperaturas mais altas, ele só funciona bem a temperaturas mais baixas. O solvente não seria água, teria que ser um outro solvente, por exemplo, nitrogênio líquido ou metano líquido, né? Mas quimicamente não é impossível, só é menos provável que você tenha uma vida baseada em silício. Então, para habitabilidade, eu vou falar rapidamente. A gente precisa de água, precisa de um ecossistema, né, em termos bem genéricos, pouco variável, pouco sujeito a grandes impactos, né? A gente tem que ter uma estufa, né, para garantir uma regulação de temperatura, né, onde as reações químicas não sejam despedaçadas por radiação ultravioleta, por exemplo, e que a gente mantenha temperaturas para que reações aconteçam, né, continuamente. E na Terra, pelo menos, o aumento de oxigênio está associado ao aumento de complexidade. A gente observa nos estudos geológicos, estudos de fósseis, que mais hidrogênio disponível na atmosfera implicou em formas vivas mais complexas. Então, a galáxia ela regula essa química inicial, né? Essa figura que está mudando de cor do centro para fora, ela define o enriquecimento químico da galáxia, desde aí uns 12 bilhões de anos atrás. E o sistema solar está numa região esverdeada aqui nesse meio. Não sei se vocês estão vendo meu cursor. Se estiverem vendo, essa região aqui no meio, né, esverdeada, que tem uma química adequada. Ela não é nem sujeita a muitos problemas de órbita, estabilidade de órbitas próximo ao centro da galáxia, nem muito pobre quimicamente na borda, né, externa da galáxia. E em torno de uma estrela, né, galáxias são feitas de estrelas, bilhões, centenas de bilhões de estrelas, e em torno de uma estrela, zona habitável, o requisito principal é a necessidade de água. Então, a gente precisa de água, e estrelas com fases de vida diferentes vão se expandir, vão esquentar mais e vão provavelmente evaporar a água no estado líquido,
ou se ela for muito fraquinha, muito fria, essa água vai estar congelada. Então, tem uma posição ótima que os planetas ficam em torno de estrelas, para que tenha água no estado líquido. Vênus provavelmente não tem água nenhuma no estado líquido. Marte provavelmente tem água congelada no subsolo, já tem várias evidências de água no subsolo. E mais para fora, né, nas luas de Júpiter e Saturno, se a gente encontrar, até agora não tem nenhuma evidência de água em grande quantidade, mas se encontrar, certamente vai estar congelada, porque o lugar é muito frio. Então a gente olha na Terra, por que eu falei que o oxigênio é importante? Né? Porque essas subidas aqui são vários gases, né? Dióxido de carbono, metano, que é o CH4, vapor d'água, mas eu quero chamar a atenção de dois momentos para que o oxigênio atingisse abundância hoje. Lá no começo, com 2 bilhões de anos, né, para trás, 2 bilhões e meio, as bactérias aprenderam a fazer a fotossíntese, processar o oxigênio que estava, né, na Terra, e rapidamente a quantidade de oxigênio livre subiu. E depois ela estabilizou, e depois da explosão cambriana, com a explosão da flora, da fauna e de outras formas de vida, né, já multicelulares, o oxigênio subiu de novo para atingir os níveis atuais. Tem algumas variações aqui nas glaciações, e essa subida do dióxido de carbono aqui é a partir da atividade humana do século XIX até o século XXI, as datas de hoje. Essa subidinha aqui no campo. Então, para a Terra, o que a gente consegue definir, né, pela história terrestre, pela geologia terrestre, é que a condição para que a gente está aqui, falando, né, conversando sobre esse assunto, é que a gente tem água disponível na superfície por pelo menos 1 bilhão de anos. Na verdade, a água está aqui há mais tempo, né? Praticamente desde que a Terra foi formada, há 4,5 bilhões. O intenso bombardeamento por meteoritos trouxe uma química, enriqueceu quimicamente a Terra mais do que ela já estava. A Terra foi resistente a catástrofes, apenas catástrofes astrofísicas. Não teve um grande aquecimento do Sol que evaporou toda a água, não teve um asteroide que caiu aqui e arrebentou a Terra ao meio, né, um outro planeta que arrebentou a Terra ao meio, mas teve um asteroide grande que caiu aqui e formou a Lua, né, no processo ainda da prototerra. A atividade geológica permite reciclagem de gases, né, do centro, né, do manto e da parte mais interna da Terra para fora. E a existência de uma atmosfera permite que essa química se misture e volte da forma de chuva para o solo. A existência de um campo magnético garante que a gente não vai levar uma cacetada de matéria que vem do Sol numa ejeção de massa coronal. Então, o campo magnético é uma espécie de escudo para a matéria que vem do Sol carregada, com energias muito altas, que ela seja direcionada para os polos. É o que dá origem às auroras austrais e boreais. E a estabilidade climática por longos períodos permitiu que a vida evoluísse com uma certa tranquilidade. Aí, de vez tinha glaciação, caía um asteroide aqui, matava um monte de gente, ou esfriava a Terra e morria um monte de gente. Gente, bactérias, outras formas de vida, né? Mas isso não acontecia muito frequentemente depois dos 700 milhões de anos iniciais. E aí, né, o oxigênio passou a ser a moeda de troca, né? Essa é a reação de fotossíntese que você aprende na escola, mas tem dezenas de outras reações de fotossíntese que bactérias fazem, que outras plantas fazem. Só que essa é muito mais eficiente. Antes do oxigênio, as bactérias processavam enxofre. E o oxigênio era venenoso. Aí elas aprenderam a lidar com o oxigênio, deixaram de morrer por processar oxigênio, perceberam que elas ganhavam, por reação química, 32 vezes mais energia do que ganhavam com enxofre. Ela falou, opa, vou mudar de combustível. E passaram a processar o oxigênio. Então, ela é muito mais eficiente para gerar energia do que as outras, mas bactérias que não processam oxigênio também fazem fotossíntese, processando outros elementos. E aqui eu vou falar de extremófilos, porque é uma parte rápida, eu não sou biólogo, então eu não vou falar muito desse assunto para não falar bobagem, né? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte: quando eu fiz o ensino médio aí no Leonardo da Vinci, essa estrutura aqui do meio das arqueias não existia, não estava no meu livro-texto. Eram só bactérias, né, procariontes e eucariontes, né, as bactérias mais complexas.
Aí nos anos 70 esse domínio aqui do meio emergiu. E são todos, aqui, todas essas três estruturas, né, bactérias, arqueias e eucárias, são células, mas bactérias e arqueias são unicelulares. As eucárias formam, né, se combinam para formar seres multicelulares. E eu quero chamar a atenção que esses caras aqui, as arqueias e bactérias, elas correspondem, depende de como você faz a conta, mas a 90%, às vezes mais de 90% de toda a biomassa da Terra. E a gente é só uma parte muito pequenininha do ramo dos eucariontes. A gente está aqui, né, e nessa círculo vermelho a gente divide essa caixinha com barata, com aranha, com mosquito, né, com vários outros animais invertebrados, né? Então, a gente precisa parar de se achar, né, e tomar conta da casa que a gente vive, porque aqui essa caixinha é pequena e a gente divide com todo mundo. E os extremófilos, que são esses organismos que vivem em condições extremas, né, que são basicamente essas arqueias aqui que sobrevivem de metano, vivem em regiões muito quentes, ou muito ácidas, ou muito frias, ou dentro de reatores nucleares, elas são chamadas extremófilas. E só para a gente contextualizar como bactérias e seres micróbios são importantes, a gente tem mais células de micróbio do que células humanas do nosso próprio corpo. A gente não é nem a gente, na real. A gente é um hospedeiro de aliens, né, de bactérias. Então, 1 trilhão na pele, 10 bilhões da boca e 100 trilhões no trato intestinal. São células de micróbios que não são células humanas, né? A primeira forma de vida na Terra foi micróbio, foi a primeira e única durante 3 bilhões de anos, né? E no subsolo tem mais vida, né, mais micróbios do que na superfície da Terra. São eles que processam, né, formas vivas e decompõem matéria viva que cai no solo. Então, se a gente pensar em achar um candidato a ET, principalmente agora em Marte, né, que está sendo explorado em mais detalhe, provavelmente vai ser uma bactéria ou uma estrutura unicelular semelhante aí a um desses extremófilos que a gente conhece aqui na Terra. Ou não tão semelhante, mas com a maneira de trabalhar parecida, baseada numa química que a gente conhece. Então, nosso sistema solar, a gente pode fazer pouco por aqui, né? Visitar pessoalmente a Lua, talvez Marte. Fora de Marte é complicado, a gente não vai pessoalmente lá, não vai mandar uma sonda com o ser humano para Encelado, para Ganímedes em Júpiter. Leva muito tempo, é muito hostil, a chance de a gente morrer no caminho é muito grande. E fora do sistema solar, esquece, né? Se a gente não arrumar um jeito de viajar no cone de luz aí, ou pegar uma Enterprise, né, a viagem até Alpha Centauri, que é a estrela mais próxima, vai levar, no ônibus espacial, né, que a gente conhece, aí 28 mil quilômetros por hora, vai levar 173 mil anos. Né? A conta de cinemática básica, vocês podem fazer a conta aí. Pega aí essa distância em quilômetros, multiplica por essa velocidade e vê quanto tempo leva. Você pensar que a civilização humana tem 6 mil anos e o homem está aqui na Terra, o Homo sapiens, né, 40, 30, assim, depende aí de como você faz a conta, mas entre 30 e 50 mil anos, né, isso é inviável para a nossa espécie. Se fosse com a sonda Juno, que é o objeto mais veloz produzido pelo ser humano, a gente levaria 17 mil anos. Inviável também. Então a gente tem que se virar por aqui e tratar de cuidar da casa, para não, né, não fazer a casa cair com a gente dentro, né? Então, cometas e asteroides são super importantes no sistema solar, porque eles trazem deposição de materiais orgânicos e água para a Terra, e são importantes na aniquilação, que caiu um grande na Terra, tem extinção em massa, já aconteceu ano passado, né? E a gente monitora todos os objetos com mais de 10 centímetros que estão em órbita, 10 centímetros, a gente consegue localizar e rastrear a órbita. Então, tem várias luas no sistema solar, né? A lua nossa é das maiores, né? Não é a maior, é menor um pouquinho que Ganímedes, Calisto e Titã, que ficam aí em Júpiter e Saturno, mas ela é significativamente grande. Só que a relação dela com a Terra, ela é 4 vezes menor, né, em diâmetro, quase 4 vezes menor. Então, ela funciona como um escudo natural para a Terra, coisa que essas luas aqui de Júpiter e Saturno não fazem, porque elas são muito menores que os planetas.
hospedeiros, né? E fora, transnetunianos são os objetos que estão depois de Netuno, né? Plutão já tem aí uns 15 anos, foi rebaixado, né? Ele era um planeta, agora virou um planeta não, ele é um objeto transnetuniano. Provavelmente foi capturado, ele não foi formado com o sistema solar, foi capturado aí depois da formação do sistema solar. E todos esses caras são, né, Kerberos, Caronte, Makemake, são pequenos planetas, são planetas anões que estão fora da órbita de Netuno. Então, eles são também parte do sistema solar, alguns criados junto, outros criados capturados, né? Mas são parte do sistema solar. E outros sistemas solares são interessantes para a gente tentar entender a formação do nosso próprio sistema solar. A gente vê a formação de alguns ainda, a formação de discos que vão dar origem a planetas. A gente consegue ver isso hoje, ver, sim, observar, né, com radiotelescópios, telescópios ópticos, ver o disco de formação do estado, do que seria o sistema planetário. E a gente trata isso meio como um álbum de família, né? A estrelona hospedeira e todos os planetinhas em volta, né, são formados ao mesmo tempo, uma composição química, mesma estrutura orbital ali em relação à vizinhança. Né? Esse processo de formação estelar, ele fala que é um esquema interessante na ecologia galáctica, né? Que estrelas vivem, processam elementos químicos, morrem, né, ejetam esses planetas numa explosão planetária, vai todo mundo embora, a gente não fica aqui. Quando o Sol virar uma gigante vermelha, vai englobar aí a Mercúrio, Vênus, provavelmente a Terra vai virar parte do Sol, né, vai ficar dentro do Sol, por assim dizer. Vai demorar um tempo, mas isso vai acontecer mais para frente. Então, olhando os outros planetas, a gente consegue entender bastante o que vai acontecer conosco no futuro. E aí a gente vai vendo, bom, tem outros planetas por aí, a gente pode procurar planetas que têm condições parecidas com a Terra, né? E o primeiro planeta a ser detectado foi 51 Pegasus, né, em 1995. Hoje, ó, vai dando uma olhada aqui, ó, em 2006 eram 185, em 2010 492, em 2014 1849, 2016 3.545, 2019 4.005, 2020 4.720. Esse número foi aumentando muito porque um satélite chamado Corot e um outro satélite chamado Kepler foram lançados para procurar planetas fora do sistema solar. Então, a gente está agora identificando quem são os mais legais para a gente tentar encontrar condições favoráveis à vida. Então, esses potenciais mundos habitados é uma forçação de barra, né, que podem abrigar vida. Né? Então, esses caras aqui, comparativamente, a gente vê o tamanho, né, em escala com Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, são os planetas internos terrestres, né, os rochosos. Você vê que eles são até um pouquinho menores do que a média dos outros exoplanetas encontrados. Né? E os potencialmente habitáveis, né? Os caras que estão a uma distância que pode ter água na superfície. Então, Netuno e Júpiter estão aqui para ver o tamanho, a Terra e Marte, e esses caras são fora do sistema solar, para a gente ter uma ideia do tamanho. Todos eles são menores do que Júpiter e Netuno, e quase todos são maiores do que a Terra, tirando aqui o Trapistes, né, os dois Trapistes. Né, os Kepler são mais ou menos de tamanho. Então, existem outros planetas a uma distância próxima da estrela hospedeira, como a Terra está do Sol. Aqui está a distância em anos-luz, 39 anos-luz, 4,2 anos-luz, e eles têm potencialmente condição de abrigar água. A gente não sabe se eles têm água, mas eles têm condição de abrigar água no estado líquido. E aí eu estou fechando, estou chegando já no finalzinho aqui. Vou falar do projeto 7, que é o projeto de busca de inteligência extraterrestre. Aqui é uma foto do National Radio Astronomy Observatory. Quem viu o filme Contato, pessoal mais aí da minha faixa etária, provavelmente já viu. Quem não viu, procura aí na Netflix, ou procura em algum lugar e procura o filme Contato. Ele é baseado num livro do Carl Sagan, espetacular. Um dos melhores filmes de ficção científica que eu já vi. Bom, o que a gente pensou, assim, originalmente o SET estava voltado para procurar sinais de rádio. E a Terra emite sinais de rádio normalmente desde lá da década de 20 do século passado. A Terra ela é mais visível do que o Sol. Se alguém olhar para a
para cá, para o sistema solar com radiotelescópio de um ponto longe, ela vai ver a Terra emitindo mais ondas de rádio do que o próprio Sol. Essa faixa aqui de 1 a 3 GHz é uma faixa aí da banda 3G e 4G, hoje de telefonia celular, que é um inferno para nós radioastrônomos, mas é a melhor faixa para você mandar sinais no meio da galáxia, por várias razões que eu não vou ter tempo de entrar em detalhe aqui. E o conceito 7, ele vai para 60 anos aí, né? E continua ativo, né? A postura hoje de quem trabalha com 7 é que os observatórios são ouvintes ativos, a gente escolhe para onde apontar um telescópio e tenta encontrar um sinal, mas somos emissores passivos. Os radiotelescópios não mandam sinal para outros lugares. A gente manda passivamente. Por exemplo, se você pegar lá Alfa Centauro, né, 4,5 anos-luz e apontar um telescópio para cá, você capta a BBC, capta a Rede Globo, capta a NBC, tranquilamente. Eles são transmissores de alta potência. E radares militares, o rádio Alessi, você pega de muito mais longe do que a Alfa Centauro. Então, para a gente fechando aqui, né, o 7, a identificação de um sinal inteligente, ele passa por uma série de etapas, né? Então, está coletar dado aqui, encontrar os sinais candidatos, checar os dados se não tem problema, remover interferência de rádio, identificar os candidatos finais e procurar por uma repetição. Esses sinais têm que ser repetidos para você dar uma atenção especial a eles. Ele pode aparecer com uma cara esquisita, mas se ele não se repetir, ele é descartado. Quer dizer, continua observando, mas ele não é um candidato forte, né? Então a gente procura um sinal assim, que é muito diferente em relação à média de um sinal de rádio que a gente costuma observar, né? A gente gostaria de encontrar uma coisa assim, né, com o smiley que vem no sinal de rádio, mas provavelmente isso não vai acontecer para nós. Então a gente tem que limpar esse sinal, tratar, tirar a interferência humana, fazer um monte de processamento para, de fato, confirmar se é um sinal produzido por uma inteligência não terrestre. O resultado hoje é o seguinte: a gente pode encontrar, né, uma emissora de TV a 1 ano-luz, um radar militar a 300 anos-luz, um radar planetário como Arecibo a 3.000 anos-luz. Isso aí é metade do raio da galáxia, né, que é um quarto de diâmetro da galáxia, bastante grande. Mas isso implica num volume gigante para você apontar um telescópio e olhar. Você tem que escolher bilhões e bilhões de estrelas. Para o que você vai olhar, né? Os instrumentos hoje para procurar esse sinal e separar esse sinal da interferência humana tem que ser melhorado bastante. Os resultados científicos significativos do SET foram 0, né, até hoje. Tem um monte de candidatos, mas nenhum deles foi comprovado como um sinal extraterrestre. Mas a busca continua, né? Tem cerca de 2.600 candidatos importantes. O Kepler está aumentando essa lista, a lista do satélite Kepler está aumentando agora os candidatos finais. Eu não tenho o número final aqui, mas continua procurando, né? A gente continua procurando. E as minhas conclusões, eu vou passar de futuro rapidinho aqui. Os pontos para a gente pensar são os seguintes: que a habitabilidade, você ter vida num certo lugar, ela tem que ser pensada sobre vários pontos, né? Quem é a galáxia, quem é a estrela hospedeira, qual é o planeta que recebe isso. Vou pedir um segundinho aqui, que pode ser essa minha visita. Alô? Pessoal, eu tô vendo aqui as perguntas, tá? Eu vou fazer para ele quando ele acabar. Pronto, voltei aqui, chegou a entrega aqui. Então, primeiro ponto, os três, né, a galáxia, a estrela e o planeta, vão definir a condição de habitabilidade. Se o planeta está numa região habitável e tem água, você não garante que ele está habitável. Ele só está na região habitável e tem água, mas não garante que ele tenha, né, tem vida lá. A gente não sabe quais são as características na própria Terra que possibilitaram o surgimento da vida aqui. Então, as condições geofísicas, geológicas e planetárias da Terra, elas são razoavelmente especiais.
e foram importantes para a vida aparecer na Terra. Se isso se reproduzir em outro planeta, garante que vai ter vida em outro planeta? Não garante. Ela só, pensando na química terrestre, ela só vai ser um fator de auxílio, né? Um fator favorável, mas não garante que a vida apareça em outro lugar. E a gente não está nem falando de evolução da vida, né? Vou pular essa parte que ela é mais complicada. Isso eu trato no curso de Fundamentos de Astrobiologia que eu dou aqui no INPE, né? Um curso de 12 semanas, que a gente trata, inclusive, a parte de evolução da vida e tudo mais. E o que a gente conhece hoje, o que a gente sabe é que a química para a formação da vida, ela está espalhada no universo. A gente não sabe se tem vida, mas a gente sabe que a química para a vida, ela existe há muito tempo e está espalhada por aí. A gente sabe que planetas semelhantes à Terra, em condições habitáveis, também existem. A gente sabe que o Projeto 7, Procurando Estar Inteligente, está, depois de mais de 50 anos aqui, né? Nenhum resultado positivo, mas ele continua. Então, a possibilidade de você ter vida não quer dizer que ela existe de fato. E aí, é só esse meu último slide. Esse material foi adaptado, né, das aulas que eu dou aqui no curso de pós-graduação do INPE, chama Fundamentos de Astrobiologia. Tem um livro de divulgação genial de uns colegas da Universidade de São Paulo. É livro eletrônico, mas é gratuito. Você pode baixar desse chicknet.kingrose.net. E aí, se vocês quiserem mais alguma informação ou checar esse material que está na página minha do INPE aqui, me escrever, né? Estou à disposição. E aí, eu estou, então, fechando. Muito Obrigado. bom, muito obrigado, Alex. Se tivesse sido presencial, Pô, obrigado. geral, assim, e vamos lá para algumas perguntas, né? Perguntas que estavam aqui. Muito bom o tempo, é isso aí, tá? Então vamos para as primeiras. Pronto, Letícia, voltei. na verdade o Raimundo, né, falou. Li há pouco que alguns organismos que chegaram à Terra por corpos celestes, como meteoritos, isso procede? Que há alguns organismos que chegaram à Terra por corpos celestes. Não, o que É aquela teoria da existe panspermia, né? mas existe, na verdade, estruturas no meteorito de o ALH 84001, que caiu na Antártica, o meteorito de Murchison e o de Allende. Esses são os três que eu me lembro que têm estruturas internas que parecem micro-organismos. Até a última vez que eu fui checar, deve ter 1 ano e meio atrás, nenhum deles estava confirmado como sendo uma estrutura viva dentro do meteoro. O de Allende tinha, mas o que foi comentado é que provavelmente a estrutura foi incorporada quando o meteorito caiu na Terra. Então, tem evidências de estruturas que parecem que o sistema vivo, mas não tem confirmação de que eles vieram de fora, né? Mas o caso do Murchison, ele não está fechado ainda estão estudando. Não, isso me lembra muito na época que eu estava lendo ali o livro do Dan Brown, ali já faz um tempo, né? Eu tinha uns 16 anos, 18. Aquele livro Ponto de Impacto, ele traz essa discussão, né? Que eles vão na Antártida, vão estudar lá um material, parece que a vida chegou por ali, só que tem todo o desenrolar que eu não vou jogar aqui, porque senão acaba Spoiler. Mas é nessa linha aí, né, dessa pergunta. É possível, na verdade. O meu comentário final, assim, é possível porque tem criptendolitos, que são formas vivas que se alimentam no interior de rocha. É perfeitamente possível que uma forma dessa venha no meteorito. Se ele entrar numa situação na Terra que ele não esquente muito, ele tem que entrar aqui, tem que esquentar, né? Dependendo de como ele entrar, se ele não se decompor na atmosfera, se ele entrar numa trajetória favorável, pode ser que esse criptendolito sobreviva no interior dessa rocha, sobreviva ao calor, né, da entrada. O problema que eu vejo da panspermia, no caso terrestre, é justamente essa entrada. Que você entra, a sua temperatura vai a 4, 5 mil, 6 mil graus. E tem que ter uma estrutura química, se a vida é baseada em química, como a gente imagina. Eu não conheço nenhuma molécula que sobreviva a 6 mil graus de aquecimento. Mas, né? E ao contrário, a gente, por exemplo, levando uma sonda
para Marte, para a Lua, a gente leva um organismo, por exemplo, dentro da nave e ele se reproduz, né? Então, embora tenha o pessoal que vá para lá, né, e para a Lua, nos anos 60 era mais esculachada, né? Agora o cuidado é muito grande justamente para você não contaminar o ambiente marciano e o ambiente onde se desceu, que foi Titã, né, em Saturno. Tem uma história, e é uma história assim, é uma história real. O desenrolar já deu margem aí a arquivo X e tudo, mas o fato é que entre Apolo 12 e Apolo 14, Apolo 13 não desceu na Lua. Apolo 12 deixou uma câmera enfim, de filmagem. Apolo 14 resgatou essa câmera e, na volta, identificou uma colônia de bactérias na câmera. Mas não me lembro o nome da bactéria agora, mas é uma bactéria terrestre. Isso aí, se for, não foi até hoje confirmado que as bactérias sobreviveram na Lua e voltaram para cá. O comentário oficial é que as bactérias foram se contaminaram a câmera por uma quarentena mal feita. Isso é o que está no site e tal, é o resultado oficial. Assim, eu tendo a acreditar nesse resultado oficial, porque se as bactérias de fato sobreviveram na Lua 2 anos e tanto, né, sem atmosfera, sem nada, isso é o melhor resultado do projeto Apollo, de longe. Muito mais do que o foguete, muito mais do que o módulo, é você saber que tem bactéria que saiu da Terra, sobreviveu na Lua e voltou. Mas se vocês procurarem bactérias do programa Apollo, vocês vão encontrar um monte de texto, mas oficialmente a resposta foi contaminação por uma quarentena mal feita na volta. Mas vou deixar mas esse lance da bactéria ter sobrevivido na Lua tem lógica também. Se considerarmos que a Lua é um pedaço da Terra, então todas as condições estão lá. Não todas, né? Sem atmosfera e com radiação solar direto batendo em cima, radiação ultravioleta, é complicado uma forma viva sobreviver com a radiação ultravioleta batendo direto. Mas vamos que ela estava abrigada, né? Tem um monte de condições. Sobreviver sem oxigênio não é um problema tão grande, né? Um monte de bactérias não respiram oxigênio. Sobreviver sem atmosfera e com pressão quase zero é mais delicado. Assim, eu não sou especialista no assunto, então estou pensando só na física que poderia detonar esses objetos. Mas também não é improvável. Se a câmera estava selada, se a câmera ficou lá, estava selada e não tinha, enfim, tinha uma pressão qualquer lá dentro, é possível que ela sobrevivesse. Mas se sobreviveu, isso é o resultado da história aí do programa Apollo. Mas, né, se vocês tiverem alguma novidade, me falem, né? Eu não vi nenhuma coisa que falasse que foi de fato a sobrevivência, mas vou deixar aí para vocês. Tem uma próxima pergunta, a Letícia, ela fez um questionamento, o professor até respondeu, mas aí eu gostaria que você também desse a sua opinião, que é a diferença entre matéria escura e energia escura. Vixe! Sucinto. Sucinto. Isso é um assunto de um curso de cosmologia. Mas vamos lá. Matéria escura é um tipo de matéria, né, composta não de elementos químicos, que a gente conhece na tabela periódica, de outros elementos que poderiam ser elementos que você encontra assim, em aceleradores de partículas, até neutrinos que a gente encontra soltos por aí, cuja quantidade seja suficiente para movimentar órbitas de galáxias, por exemplo. A ideia de matéria escura veio de órbitas esquisitas de galáxias que parecia que tinha mais matéria do que a matéria visível das galáxias. Então, essa matéria que não emite luz, ela é escura porque ela não emite radiação eletromagnética. Por isso que a gente fala que a matéria é escura, porque você não consegue observar diretamente por meio de radiação e você só observa por efeito gravitacional. A maneira como ela altera órbitas. E tem que ser sucinto, então eu não vou detalhar muito mais, mas a gente pode conversar depois aí. Se você quiser, me escreve, a gente conversa mais. E a energia escura é mais esotérica ainda. A energia escura eu não sei explicar, cara. Eu só sei o efeito, eu consigo detectar o efeito, consigo imaginar
como esse efeito altera as medidas que eu faço, né, que por acaso tem a ver com a estrutura de aceleração do universo. O exemplo que a gente dá para quem não é da área é que a energia escura é uma espécie de uma pressão negativa. A gente não sabe a causa, então, em vez dela comprimir o universo, ela impulsionou o universo. O universo já estava em expansão, quando a energia escura começou a funcionar, ele acelerou a expansão do universo. Agora, a causa, nem eu, acho que nem ninguém sabe nesse momento, é desconhecida a causa. Ela também é o fatorzinho ali que entra nas equações nas equações de campo, para trazer. Para tentar fazer o universo ficar com a geometria plana. Então, é uma constante que alguém colocou na equação porque ela não estava sendo resolvida direito, aí foi lá e colocou e ficou assim. Tem uma pergunta mais existencial aqui, né? Aí você dá a sua opinião. Estamos sozinhos no universo? O Ryan perguntou. Olha, a opinião pessoal minha, né? Eu acho que condição para o aparecimento de vida no universo está mais do que comprovado que existe. Se essas condições vão gerar vida ou não, a gente não sabe. Mas como o universo é muito grande, tem muito tempo e tem zilhões de planetas, é possível que a gente não esteja sozinho, né? Que existam formas de vida inteligentes, mas que elas estejam tão longe da gente que a gente nunca vai poder contactar, nunca vai poder trocar informação com uma outra inteligência semelhante à nossa que está em, sei lá, Hidra, na constelação de Hidra, lá num aglomerado gigante que está a, sei lá, milhões de anos-luz, eu não me lembro a distância exata agora. Até mandar um sinal, o sinal voltar, tal, já passou a vida na Terra. Então é possível que a gente não esteja sozinho, mas é mais possível ainda que a gente nunca tenha como trocar ideia com esses caras em outro lugar, a menos que a gente arrume uma maneira diferente de viajar no tempo. Eu acho pouco provável. Viola um monte de conceito físico fundamental. Com a física que a gente conhece hoje, não dá para fazer isso. Pode ser que tenha alguma solução aí no futuro. Mas eu vejo assim com muito... Eu sou muito cético com essa história de viajar no tempo. Se tivesse mais tempo, eu podia explicar por quê, que eu sou muito cético com a história de viajar no tempo, entrar em buraco de minhoca, sair do outro lado do universo. Mas eu sou muito cético que isso vai acontecer em algum momento. Mas sozinho eu acho que a gente não está, não. A gente vai ficar falando para a parede porque eles não vão ouvir e nós não vamos ouvi-los. Mas eu acho que a gente não está sozinho, não. A Lilian, será... aí ela fez uma pergunta no momento que você estava falando, provavelmente, da detecção, né, de rádio. Será que as outras vidas ouvem nossas ligações? Pois é. Se tivesse uma outra forma de vida inteligente, com tecnologia parecida com a nossa, se der assim, por acaso, essa inteligência olhar para cá, apontar um radioscópio para cá, ela vai encontrar um sinal de vida. Vai encontrar a Rede Globo, vai encontrar a BBC e tal. É certo que uma civilização lá em Alfa Centauro, a 10 anos-luz, ou 20 anos-luz, é certo que eles seriam capazes de ver um sinal de uma transmissão de rádio aqui. Agora, tem que olhar para cá, tem que ter a tecnologia e tem que ter a forma de vida que criou a tecnologia. Professor, acho que eles pularam a minha pergunta aí. Eu sou professora. Eu vi um vídeo bem antigo e me fez lembrar recentemente o som das estrelas, muito similar a dos golfinhos. É verdade? Eu fiquei com isso. Tipo, no dia eu assisti toda ele fazendo toda essa teoria, mostrando. Aí depois apaguei, agora você perguntou, falando de estrela, não sei o que, veio essa ideia na minha cabeça. É verdade essa similaridade com o som do golfinho? Então, o som das estrelas, na verdade, não é um som como a gente trata o som na Terra, né? A gente pode transformar a emissão de rádio ou a emissão de luz das estrelas, transformar isso processar isso para virar um som. Mas eu não sei te dizer assim, se alguma coincidência, não vi o filme. O que eu
me lembro de um filme também. Se alguma civilização extraterrestre apontasse para cá, né, ela... Vou lembrar vagamente. Os golfinhos emitem sinais, né, tem a linguagem de processamento, e essa civilização no filme era capaz de detectar os golfinhos, e quando ela voltou, os golfinhos tinham sido extintos, só se concluiu que não tinha mais vida na Terra. Mas eu não sei te dizer, assim, pode ser uma coincidência que os sons sejam parecidos, eu não saberia te responder. Beleza. O Snard, ele comentou lá da queda do Arecibo, né? Ele fez um comentário, parece que não tem condições de recuperar e tal. Não. Parece que não tem grana, né? Nem condições de recuperar a antena, né? Não, na verdade teria que fazer de novo, né? O problema é que eu acho que o que a gente escuta na Rádio Peão da Comunidade Astronômica do Mundo é que Arecibo já estava para ser decomissionado, assim, para ser desativado, já tinha pelo menos uma década. Mas aí a pressão da comunidade era muito grande, porque Arecibo ainda gerava muita ciência, mas a manutenção é grande, fica em Porto Rico, tem um gasto grande para manter Arecibo. Maresia, e aí o pessoal não deu manutenção e uma hora ele caiu. O resumo da obra é esse. Maresia é bravo. Deixa eu te perguntar uma coisa, pegar um gancho aí. Eu estou muito empolgado com essas novas, pelo menos é o que eu vejo aqui na internet, da possibilidade da dobra espacial. Teve um cara que falou que é a mesma coisa que você botar uma esfera de metal num colchão, né? Se você conseguir energia suficiente para deformar o espaço-tempo na frente dessa bola, como se você botasse a mão no colchão e afundasse, essa bola cai para dentro do buraco. Uhum. E aí seria possível você aumentar aí consideravelmente a velocidade de uma nave, né? O que você acha disso? Conceitualmente é possível. Não é exatamente a mesma coisa que as naves fazem, essas que estão saindo do sistema solar, né? A Voyager, essas que saíram, né? A Horizons, elas usam uma espécie de carona, né? Pega carona no carrossel, né? Ela entra na órbita de... Uma delas, a mais recente foi, né? Júpiter, né? É o estilingue, ela dá a volta, daí de repente dá um toque, ela sai da órbita e pega a carona na rotação do planeta. Essa da dobra seria um efeito de elástico. Conceitualmente é possível. O problema que eu vejo é como você vai transformar essa dobra do espaço-tempo num efeito físico para acelerar a nave. Assim, não é a minha área, posso estar falando bobagem. O grande empecilho do cara é aí, que para gerar esse afundamento, né, essa dobra no espaço-tempo na frente da nave, você precisaria de muita energia. E é isso aí que eles estão empacados nisso, né? Como é que vai arrumar essa energia toda? Pois é, na verdade, se você imaginar que a energia para dobrar, ela pode ser uma energia que você já usa no motor de alguma maneira, não sei quantificar, né? Precisaria ver o cálculo, como está sendo pensado isso. Mas a ideia de você usar uma ferramenta natural, né? No caso da órbita, ela já é usada mesmo, funciona muito bem. No caso da dobra do espaço-tempo, conceitualmente, não é uma viagem, né? O cara está viajando. Não é. O problema é tornar isso o conceito virar uma coisa operacional, né? Valeu, você esqueceu a minha pergunta ali, ó, sobre o sinal UOL. Sim. Vamos fazer o seguinte, Robson, a gente vai fazer o seu questionamento. Infelizmente, os outros questionamentos, né, vão ter que ficar aí para o professor Alexandre por e-mail, né? Vocês podem mandar lá para o e-mail do @imp. Pode mandar que eu respondo todos. Isso, a nossa outra apresentação, ela, né, teve ali já o seu momento de tolerância e a gente está aguardando vocês lá. Então, Robson, faz o seu questionamento por voz mesmo, que o restante, então, vocês fazem depois para o Alexandre por e-mail, tá bom? Só aproveitando aí a participação do nosso companheiro, foi visto uma vez num desses radiotelescópios a chegada do sinal UOL, né? Que foi um sinal que era aparentemente lógico, mas a mim me pareceu mesmo que era um acidente, né? Porque se você pegar 6 dados e jogar ele tantas vezes, alguma hora vai dar o mesmo resultado do UOL. Isso aí é coisa de probabilidade. Aí eu queria só ver o que tem discussão sobre isso. Então, o problema é a repetibilidade. A região de onde provavelmente chegou o sinal,
no telescópio de Ohio até, um telescópio diferente. Essa região ela foi assim visitada dezenas, centenas, muitas vezes na busca de uma repetição do sinal, e nunca aconteceu. Ela não foi descartada. De vez em quando os telescópios voltam lá para ver se pega alguma coisa, mas ele nunca se repetiu. Então, é aquilo que eu falei lá no critério de um sinal de alien, né? Ele tem que ser repetitível. Senão, você falar, é uma flutuação estatística, é um dado que você deu sorte e caiu ali com a quina para cima. Ele caiu assim, né? Não caiu de lá. Mas você vai jogar, nunca mais ele vai cair desse jeito. Certo. Então, eu quero agradecer, né, o Alex, o Carlos Alexandre, pela apresentação e, pelo visto, assim, todos adoraram, né? Aqui a conversa pode ficar um bom tempo, mas a gente vai lá prestigiar agora um bate-papo importante lá, que fala sobre o processo seletivo para entrar na UNB aqui, que é a universidade pública da gente aqui. Vamos lá, vamos lá. Excelente. Então, Alex, muito obrigado e eu agradeço também a participação dos professores e estudantes. É isso aí. Obrigado pelo convite, um abraço para vocês aí todos e se cuidem, cara. Obrigado, Alex. Valeu. Opa. Obrigado.